Estou aqui com a Simone Mozili, que ela é presidente da ONG Beabá, que trabalha com crianças com câncer. Conta um pouquinho pra gente da atividade da ONG Beabá. Beabá é uma ONG que faz a desmistificação do câncer e informa de maneira clara, objetiva e otimista sobre a doença e o tratamento para as crianças e os adolescentes. Como é que surgiu tudo isso? O Beabá surgiu em 2013, que a gente constituiu a ONG, junto com pacientes, profissionais de saúde, publicitários, criativos. Mas a necessidade da ONG, eu acho que já vinha há um tempo. Eu trabalhei com crianças com câncer há mais de 10 anos, fazendo voluntariado em casas de apoio. E recebia muitas crianças que vinham da região norte e nordeste para se tratar em São Paulo. Levava elas para os hospitais, tentava explicar um pouco sobre a doença, sobre o tratamento. Muitas mães não entendiam muito sobre o tratamento, pais, familiares, e às vezes até comentavam: eu não vou deixar meus filhos juntos, porque um pode passar câncer para o outro. Eram coisas assim, às vezes muito até chocantes, que eu não estava acostumada. E comecei a tentar explicar. Eu trabalhei muitos anos com publicidade, fazendo sites, aplicativos, e todos voltados para a área mais infantil. Então eu atendi 10 anos a Disney, então eu já tinha toda essa comunicação, como falar com as crianças. Só que eu não conseguia explicar para elas sobre o tratamento, sobre o câncer. Mesmo com todo esse meu conhecimento, minha bagagem, era muito difícil explicar sobre a doença. Mas fazia esse trabalho, fiquei fazendo por alguns anos, até que um dia eu estava no hospital, que eu ficava com as crianças, e eu precisava tirar um cisto de ovário, e os médicos falaram que eu podia tirar lá, porque eu tinha uma possibilidade de ter câncer, uma possibilidade de 5%. E daí eu fui tirar nesse hospital, e entrei para uma cirurgia de 2 horas, e acordei 10 horas depois na UTI, com câncer, metástase e os gânglios comprometidos. E daí eu lembro que, eu falava para as crianças: não procura na internet, não dá Google, e a primeira coisa que eu fui fazer foi dar Google, mas na verdade eu não procurei na internet em si, eu fui procurar nos sites de hospitais, porque eu pensei, a informação vai vir de uma maneira melhor, adequada. E daí foi meu susto, que eu morria em todos os sites de hospitais por conta do estadiamento da doença. Então eu comecei a ver que às vezes não é também que as crianças não tinham escolaridade, que as famílias eram simples, era que a informação não era passada acessivelmente, ela era escrita como se fosse escrita por um profissional de saúde. E daí, durante o meu tratamento, eu comecei a brincar e falar com as crianças. Quando eu ia fazer exame, eu fotografava, mandava para as crianças, elas me mandavam os delas. E daí os médicos e profissionais de saúde acharam que isso estava ajudando. Tava todo mundo começando a falar sobre a doença, que era uma coisa que às vezes é muito tabu, você não quer falar, e é tudo muito complicado e tal. E até que chegou um dia que os médicos me ligavam: Steve, vem aqui no hospital explicar para uma criança o que é cirurgia, que ela vai para cirurgia, vem explicar o que é quimioterapia. E eu comecei a fazer tudo isso, fui passando pelo meu tratamento. Como vocês podem ver pelo spoiler, eu fiquei bem, E daí teve um dia que eu não conseguia mais tocar a produtora, daí fechei a produtora e falei pro pessoal do hospital: a gente podia abrir uma ONG para falar de informação, quem tá nessa? E daí 8 médicos falaram: vambora. E a gente abriu o Beabá. E hoje em dia, quais são as atividades que a ONG desempenha? O que vocês fazem? A gente começou fazendo desmistificação, dos termos, que era uma coisa que as crianças falavam muito. E a Luísa falava assim: eu não entendo muito o que é centro cirúrgico, vamos explicar para as outras crianças, porque ela tinha medo de ir pro centro cirúrgico. Então a gente desmistificou por que é a luz, por que é a sala, por que tudo aquilo. E a gente conversava e elas anotavam os termos. A gente precisa explicar para as outras crianças o que é radioterapia. Daí ela anotava. Daí disso saiu o nosso primeiro material, que é um guia. Então essa é uma das nossas atividades hoje. A gente, com as doações, a gente imprime esse guia e distribui para as crianças que estão em tratamento. Então, assim, a gente não dá conta porque a gente tem 3 a 4 mil guias impressos por ano, mas são 13 mil crianças diagnosticadas com câncer todo ano. Então, assim, tem hospital que pede que precisaria de 100 guias. Infelizmente, a gente consegue mandar 10. Tem lugares que colocam o guia na biblioteca da cidade. Então, o pessoal de Caicó colocou na biblioteca. Que lá em Manaus também, colocou nas escolas, assim, um guia, outro. Daí as crianças gostam de levar para a escola para contar quando elas estão em tratamento. Então, esse é meio que o carro-chefe da gente. A gente não consegue cobrir tudo que a gente gostaria porque não tem dinheiro. O que a gente fez depois do guia, a Lud, que é uma amigona minha, ela tem um estúdio de games, de jogos. Ela também passou por tratamento, ela teve câncer na língua, e daí ela falou: se a gente passar esse material para um jogo? A gente tentou aqui uns parceiros no Brasil, foi super difícil, mas a gente conseguiu um apoio de um festival em Nova York, Games for Change, que foi o primeiro lugar que foi publicado alguma coisa, e a gente fez o jogo. Imagine if all the information you need could be found in an accessible and upbeat language, and you could carry it in your pocket. Alphabet Cancer. O jogo hoje está disponível gratuitamente na Apple Store e no Google Play. A gente está, acho que uns
14, 15 mil downloads. Muita gente baixa, a gente tem várias histórias, as crianças mandam fotos jogando, mandam vídeos. Por exemplo, a gente tem a Michele, que é uma amiga que veio trabalhar agora no Beabá também, ela fica na USP de Ribeirão Preto. Ela é fisioterapeuta. Então ela já contou que às vezes ela tá fazendo fisioterapia com as crianças e quando termina a sessão, às vezes ela tem que mandar as crianças pra casa e as crianças não querem e tal. E daí ela baixa o jogo. E daí as crianças vão jogando. Assim, é muito útil porque vai desmistificando as fases do tratamento com animaçõezinhas. Então, por exemplo, tem um jogo que é a tomografia. E daí a criança tem que segurar o ursinho fica chacoalhando pra máquina passar. Daí a gente vê o quê? Que alguns profissionais de saúde já nos escreveram pra contar que tem crianças que antes eram sedadas e hoje não são sedadas mais pra fazer a tomografia, porque elas entendem que segurando o ursinho, ficando paradinha, a imagem vai sair boa. A gente tem o jogo das plaquetas, de quimioterapia, tem vários. E pra gente montar esse jogo, a gente juntou os profissionais e os pacientes e viu, assim, o que precisava. Então as crianças às vezes falavam, eu chamo o enfermeiro não vem. E daí às vezes o enfermeiro falava, as crianças às vezes não entendem que tem emergências, então a gente fez um joguinho do enfermeiro, que o enfermeiro tinha que correr e atender vários pacientes ao mesmo tempo. E um tá com febre, outro pede remédio. Então assim, a gente usou o jogo para explicar sobre o tratamento. Outro projeto que a gente tem dentro, e a gente parou agora na primeira fase, porque foi 1 ano trabalhando praticamente gratuitamente para montar o jogo. A gente está procurando parceiros para dar continuidade, porque tem muito mais ideias para colocar no jogo. A terceira coisa que a gente tem grande é o acampamento. O ano passado a gente ganhou do Paiol Grande um acampamento, um final de semana. Nós não somos assistencialistas, a gente faz educação. Então como é que a gente vai levar as crianças daqui, de São Paulo muitas vezes, para um acampamento sem ser uma coisa, vai lá aproveitar e depois volta pro dia a dia do tratamento. A gente não quer esquecer da doença, mas ensinar os pacientes a lidarem com a doença, empoderar os pacientes. Então, por exemplo, a gente tem as atividades no acampamento caiaque, daí a Michele vai com as crianças que precisam fazer fisioterapia, põe elas no caiaque. Vamos exercitar os membros superiores. A gente tem higienização das mãos, então todo mundo antes de comer vamos higienizar as mãos. E à medida que as crianças vão fazendo as atividades, elas vão ganhando medalhinhas e vão preenchendo aqui. E são coisas, por exemplo, comer comida saudável, que é uma coisa chata no hospital, é uma coisa ruim, mas no acampamento, dentro de outra perspectiva, descobrindo coisas e divertido, é legal. Então a gente também viu essa melhora. Tem um trabalho publicado agora no Congresso Mundial, lá no Japão, que muitas vezes as crianças aprendendo fora do ambiente, entendendo por que aquilo é importante, elas vão usar. Então, foram crianças de 6 hospitais e tinha uma fila de espera de mais hospitais. A gente, infelizmente, deu 20 lugares para cada hospital. Então, tinha criança que foi para o hospital com a malinha, com tudo, esperando alguma criança desistir. E teve crianças que também o médico só autorizou no dia do acampamento. Elas foram e daí o ônibus já tinha saído, eram 4 ônibus, e daí uma paciente ligou, falando, minha médica só autorizou agora, eu tô no estacionamento, os ônibus já saíram. Daí a gente ligou, viu que tinha um ônibus perto de São Paulo, ele voltou para buscar a paciente. E daí foi muito legal, foram 3 dias assim incríveis, até hoje, foi em agosto, até hoje a gente recebe mensagem de crianças falando que foram os melhores dias da vida delas. Tô achando muito legal aqui o acampamento. Esse é o acampamento mais melhor do mundo que eu já vi, no mundo. Então, quando você consegue falar numa linguagem mais simples, uma linguagem que a criança vai entender, como é que muda o engajamento dela, como é que muda a percepção dela com relação ao tratamento? Como é que você percebe? Por exemplo, dá exemplo do cabelo às vezes, né? Perder o cabelo era o remédio é forte. Então muitas vezes a criança acha que não vai entender, então o remédio é forte, cai o cabelo. Mas daí você pensa, se aquela criança vai em algum outro momento numa farmácia e compra um remédio antibiótico que o farmacêutico fala que é forte, você imagina, a primeira coisa que ela vai pensar é que vai cair o cabelo. Quando a gente começou a estudar mais e eu comecei a entender a fundo o que era, e os médicos me explicaram que quando você faz a quimioterapia, muitas vezes ela não é alvo, ela vai pro corpo inteiro, ela vai matar primeiro as células que se duplicam rapidamente. E daí as células que se duplicam rapidamente, além dos tumores, cabelo, trato gastrointestinal, algumas outras células, sangue. E daí eu explicava isso para as crianças, olha, o cabelo tá caindo porque as células do cabelo se duplicam rapidamente. Então daí já chegou dias que eu cheguei no hospital, as crianças, olha, tá funcionando, porque elas entendiam que o cabelo estava caindo porque a quimioterapia estava agindo. Eu acho que quando você explica acessivelmente, você engaja mais o paciente, porque senão a criança pensa, eu estava melhor com o câncer do que com o tratamento, porque eu não tinha queda de cabelo, enjoo, eu não tinha nada disso, e agora com o tratamento eu tô pior. Mas daí quando você explica por que você tem todos esses efeitos, eu acho que daí é o momento da criança entender, e elas entendem muito mais do que a gente imagina.
Se alguém quiser participar como voluntário da ONG ou então ativamente dando dinheiro... Dinheiro a gente precisa bastante sempre para produzir os materiais. É difícil, a gente acaba não tendo muito apoio financeiro de o que o pessoal está acostumado, que usar farmacêuticas e o pessoal da área da saúde, porque a gente não é muito interessante para eles. Mas você pode entrar no beabá.org/doação, que ali tem os dados da conta e a gente tem o PayPal e o PagSeguro. E voluntariado também tem as ações e principalmente assim no começo do ano, mais para o segundo semestre, que tem um acampamento. Todas as informações do Projeto Beabá vão estar aqui na descrição desse vídeo. Muito bom, sensacional o seu trabalho. Obrigada. Parabéns. É nossa, é muito. muita gente. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, ajudar. Na maior parte dos nossos vídeos, a gente espera estar ajudando através de informação em saúde com credibilidade. Nessa série de vídeos, a nossa intenção é ajudar pelo exemplo. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.